Olá, está começando o programa Com a Palavra, um espaço aberto pela TV Câmara para que o parlamentar possa apresentar suas ideias e ações. E nesta edição especial de final de ano, com a prestação de contas da atuação parlamentar, eu recebo aqui em nosso estúdio o vereador Ranieri Barbosa. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Túlio, e a todos que acompanham aqui o trabalho da TV Câmara e das atividades parlamentares. Vamos começar esse balanço falando sobre o orçamento para 2020. O senhor apresentou várias emendas, não é isso? Apresentamos 45 emendas. Entendemos que na nossa prestação de contas para o exercício agora de 2019, temos que pensar um orçamento que seja execuível para o Poder Executivo realizar as demandas que sejam necessárias e reprimidas para atender a população. E diante disso, emendas que eu quero fazer um destaque muito importante. Foram inclusive 10 dessas emendas, 10 foram consensuais. Foram consensuais, foram aprovadas. Eu queria destacar aqui 3 emendas. Começar pela emenda onde destinamos recursos para ampliação e revitalização das feiras livres no município de Natal. Que nós iniciamos um trabalho no Poder Executivo, quando eu fui secretário em 2007, da primeira feira livre de Natal urbanizada, com banheiros químicos, com tendas em toda ela, na sua extensão, ficando toda a área coberta, com lixeiras, coletores de lixos móveis com equipes permanentes de agentes de limpeza, coletores fixos. Então, uma feira organizada, padronizada e setorial. E a Zona Norte receberá a primeira feira no bairro do Gramoré da Zona Norte. Será a primeira feira urbanizada e já garantimos no orçamento de recursos para ela e a manutenção das demais 7 feiras que iniciou na nossa gestão. Então já é um upgrade que a atual gestão vai poder, através do orçamento execuível, fazer a primeira feira urbanizada da Zona Norte, que era, digamos, um sonho dos feirantes, dos consumidores que frequentam as feiras, e eu, enquanto legislador e ex-secretário, que tínhamos como meta e planejamento fazer, inclusive, a totalidade das feiras de Natal. O senhor que foi secretário de Serviços Urbanos, desculpe interromper, só para o público que está nos Entendi. acompanhando saber. Quando eu fui secretário, eu fiz feiras da Zona Oeste e da Zona Leste de Natal. E ficou faltando exatamente a Zona Norte, que agora o nosso mandato garante exatamente para o exercício de 2020. Certo. Uma outra emenda que eu quero destacar, eu também acho extremamente importante, é a Feira do Mercado do Fogo, que na verdade é um mercado de forma horizontal que está ali na Avenida Presidente Quaresma, no entroncamento da 9 com a 1, da Avenida 9 com a Avenida 1. Um mercado antigo, quase secular, no coração do Alecrim. Também garantimos recursos para uma reforma, uma ampla reforma naquele mercado, que já é um projeto também de 2007 e 2008, quando eu fui secretário de Serviço Urbano naquela época, que o projeto está concluído, todo o projeto básico, o projeto arquitetônico, até da arquiteta Márcia, que é servidora pública da Prefeitura, e que agora estamos, pelo menos com a atual realidade que está lá, vamos fazer uma grande melhoria com os recursos que garantimos, de acessibilidade, de piso, da parte hidráulica, da parte elétrica, de pintura. Então vai dar uma melhoria considerável, como de todos os mercados públicos que conseguimos reformar, e a cada ano eu coloco recursos para garantir. Agora o mercado da Seis está ficando belo, o mercado de Petrópolis já vai iniciar, o mercado das Quintas, que foi entregue à reforma. Então, isso, o nosso mandato tem comprometimento de destinar recursos, que é aquilo que eu volto a insistir e ser um tanto repetitivo, execuível, aquilo que é possível fazer. Porque não adianta você estar colocando recursos que você sabe que é hipotético de uma realização possível do Poder Executivo poder atender. Então, eu estudo quais as emendas que têm alcance social, de grande relevância e de possibilidade de execução orçamentária. Lembrando, vereador, que o orçamento é uma previsão e pode acontecer frustração de receita, né, e não ser Pode, isso ocorreu, inclusive, no exercício executado. Agora recente, até quando eu fui presidente da Câmara, uma frustração de receita do próprio duodécimo, na época foi da ordem de 6 milhões de reais, e isso desestrutura qualquer planejamento que você tenha orçamentário, porque, para que todos entendam, orçamento ela é uma peça de planejamento, de provisionamento, ele não tem a garantia financeira, mas ele tem a garantia de ter a rubrica, o elemento, o objeto
para a ação, para a execução do Poder Executivo. Quando se tem o financeiro, aí se pode aplicar, para que entenda, mesmo você tendo financeiro, se não tiver no orçamento, você não pode executá-lo. Por isso que tem a necessidade de ter a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, que se vota previamente antes, onde você diz a meta e a ação, e na LOA você aporta o recurso. Então, hoje eu estou muito satisfeito de dizer que no exercício de 2019 conseguimos colocar emendas que vai dar um grande alcance social, uma dinâmica à atual gestão e com a contribuição do nosso mandato, que é a primeira feira livre urbanizada da Zona Norte, a reforma da Feira do Mercado do Fogo no Alecrim e também investimentos na cultura, como o Centro Cultural Zé Bento, que é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha na cultura com diversas agendas, desde o carnaval, que eles trabalham com escola de samba, com grupos juninos no período junino, com oficinas na área cultural. Então, é muito abrangente o que o Centro Cultural Zé Bento trabalha e nós também aportamos recursos para que o Centro Cultural Zé Bento tenha N atividades, priorizando oficinas que qualifica a comunidade, desde um artesão, desde uma costureira, desde um coreógrafo, um artista plástico, inúmeras atividades que o Centro Cultural dá oportunidade, além de ter uma escola de samba, que é a Águia Dourada, que é tradicional do bairro do próprio Alecrim, como também a festa junina tradicional da Avenida 6 com a Avenida 4, e N outras atividades culturais que eles desenvolvem, como danças folclóricas e outras mais. Então é importante você potencializar a cultura, porque potencializando a cultura inibe um pouco da violência social. E você dá oportunidade a muitos dos jovens a ter condição de aprender a ter uma atividade nessas oficinas e aquele idoso de ter condições de muitas vezes sair da inércia e ter uma vida ativa participando das atividades do Centro Cultural. Emendas também na área da saúde pública? Teve. Principalmente porque um projeto que nós executamos em 2006, quando eu fui secretário de Desenvolvimento Comunitário, na SMDC, que era o Expresso da Saúde. E o atual secretário, Dr. Jorge Antunes, ele tem a clínica itinerante, que na verdade é o mesmo projeto, sendo, eu diria, com uma outra nomenclatura. Na época usamos o Expresso da Saúde. E também não era coordenado pela Secretaria de Saúde, sim pela Secretaria de Desenvolvimento. As áreas descobertas, que são áreas que diria que tem porta fechada, para que as pessoas entendam, quem usa o SUS, as UBS, as unidades, elas estão dentro de áreas que chamam áreas portas fechadas para atendimento apenas daquela população que está dentro do limite que foi cadastrado e autorizado por lei. Muitas vezes você está na mesma rua e não tem condições, porque já ocorreu, de ter uma unidade de saúde, o lado direito da rua está atendido dentro do limite e o lado esquerdo, atravessando a rua, já estaria numa área descoberta. Lamentavelmente, é uma lei que rege exatamente pelo um contingenciamento populacional para atendimento, inclusive pela equipe do quantitativo de equipes multifuncionais da área da saúde, como também desde as equipes do próprio PCF, do Programa de Saúde da Família. Então, tem um limite. E fato esse que as áreas descobertas são inúmeras. Eu vou dar um exemplo, o Planalto, que hoje é o bairro que mais se expande em Natal, eu diria no Rio Grande do Norte, porque é a locomotiva propulsora da economia do estado é Natal, onde tem a sua maior densidade demográfica, está aqui, concentrada na capital. O Planalto praticamente está 100% descoberto. A exemplo que eu estava presenciando uma ação social do nosso mandato, uma garota teve um ataque epiléptico e não tinha nenhuma UBS dentro do bairro para atendê-la. Teve que ir para a UPA da Cidade da Esperança. Então veja como é desprovido do atendimento, que é numa área descoberta. Com esse projeto nós conseguimos garantir a clínica itinerante nos bairros das comunidades do Planalto. No Monte Celeste, no Santa Clara, no Lendigrado, no Vivendas, no Vilagem de Prata. Agora, inclusive, no Vivendas vai ter, dentro da Associação dos Moradores, um atendimento específico, que foi uma parceria da comunidade com a Secretaria de Saúde, com o nosso mandato,
pelo menos de um clínico geral dando atendimento. E a clínica itinerante fica uma semana inteira em cada um desses bairros. Isso é muito válido, porque já que não tem um UBS, mas tem uma equipe médica fazendo pelo menos a atenção básica e a prevenção à saúde. E dando os primeiros atendimentos, isso é muito válido. Eu parabenizo até ao secretário de saúde, que eu fui crítico a ele em outros momentos, mas também tem que ser justo também na hora que se tem uma ação que é merecedora de valorizarmos, de respeitar e de aplaudirmos. Então, o nosso mandato garantiu que a clínica itinerante tenha recursos para atender não só no Planalto, mas em todas as áreas que sejam de porta fechada, que estão em áreas descobertas do atendimento à saúde pelo SUS. Em outubro de 2019, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, assinou o decreto que regulamenta uma lei de autoria do senhor. Essa lei ela prevê multas para quem descartar de forma irregular lixo nas vias públicas. Detalhe para a gente um pouco essa lei, quem é o infrator, valores de multas que podem ser aplicados. Veja bem, a intenção da lei, que foi regulamentada, muito bem elaborada a sua regulamentação. Essa lei nós fizemos um estudo durante mais de um ano com a nossa assessoria jurídica, fazendo pesquisas, inclusive, em outros municípios, em outros estados, dentro de uma política de limpeza pública, dentro de uma política ambiental, dentro de uma gestão ambiental, e começamos a compilar dentro do perfil e da vocação do Natal. E o que eu pude dizer, que eu acredito que uma cidade só se torna limpa quando o seu povo é educado. Então, são dois eixos. Um eixo é a educação, que aí é uma outra situação de você buscar educar a população desde a atenção básica, desde o ensino básico, ensino infantil, ao fundamental. Esse é o alicerce da educação. E vejo ainda muito tímido o desenvolvimento nessa área educacional. Por outro lado, diante do que eu vi do cinto de segurança quando se tornou lei 20 anos atrás, onde ninguém no Brasil usava, nem os carros vinham, na grande maioria, nem com o cinto de segurança, nem com o protetor do encosto de cabeça, que tudo isso as tecnologias foram dando segurança ao usuário, desde o condutor do veículo aos passageiros que estão dentro de um veículo. E o que eu percebi, que o cinto de segurança, todos nós passamos hoje a usá-lo, primeiro fator, porque existia uma multa. Então a população começou a usar para não ser multada, não ser penalizada nem punida. Depois a população entendeu que era necessário, não pela obrigatoriedade de usá-lo para não ser multado, mas sim como uma segurança à sua própria vida. O cinto de segurança, isso indiscutivelmente. Hoje, quantos acidentes ocorrem quando não tem o cinto? Há um óbito fatal. Quando tem o cinto de segurança, e inclusive com a tecnologia dos airbags, você tem uma proteção à sua vida. Então, a mesma coisa é o lixo. Percebemos que o descarte dos resíduos sólidos hoje é abusivo pela própria população, pelas próprias empresas, muitas vezes geradoras de lixo, que muitas vezes despejam em áreas públicas, nos canteiros, nas praças, em terrenos baldios, em áreas públicas, que é um terreno aqui baldio, não tem responsabilidade de ninguém, vou jogar e despejar. Muitos dos carroceiros, ele é contratado para tirar o lixo da porta de uma casa e ele joga no meio de uma rua. Nós observamos, então, inclusive, vereador, que às vezes a prefeitura termina de fazer ali o paisagismo, né, colocando grama, verdade, e a população coloca o lixo em cima. Exatamente. É a questão educacional e agora vem a questão ambiental, de uma educação ambiental que ele vai começar a ser punido. Porque antes tinha, muitas vezes, até a proibição, mas não tinha uma lei que regulamentasse, que punisse, colocasse na dívida ativa, pudesse incluí-lo, está entendendo, com a certidão negativa, para que aquele infrator que joga o descarte em áreas públicas. Desde você jogar uma garrafinha por uma janela de um carro e a prefeitura, na sua regulamentação, que está na responsabilidade desde a urbana, dos seus fiscais, da STTU, da própria CEMURB, da Censul, onde os fiscais ambientais poderão agora, e os fiscais urbanísticos, multar qualquer cidadão infrator que esteja jogando resíduo sólido na rua, em áreas públicas. Então, isso vai, com certeza, com o tempo, Natal se tornará a capital mais limpa do Brasil. Primeiro, somos uma cidade protagonista com essa lei. Foi a primeira capital no Brasil a ter uma lei regulamentando exatamente a destinação dos resíduos sólidos de uma forma de regulamentar e punir o infrator. Outras capitais fizeram
mas de uma forma mais resumida do que a nossa lei. Você, para o Rio de Janeiro tem uma lei que você é proibido urinar na rua. A nossa também, só que a nossa é muito mais ampla, porque ela vai em todos os descartes de materiais e resíduos sólidos. Agora que é preciso... Desde um copinho descartável, de repente, a material, muitas vezes, de demolição de uma construção, de imóveis usados, que muitas vezes as pessoas jogam. Quantas vezes a gente vê sofá no meio de um canteiro que vai lá alguém e descarta ele no meio da rua, entendeu? Agora que é preciso ter a fiscalização. Agora, com a lei e regulamentação, a responsabilidade é amplamente de competência do Poder Executivo. Certo. Vamos falar agora também, vereador, sobre projetos aprovados. Tem um deles que é o Natal Emprego 50+. Explica para os nossos telespectadores. Túlio, eu digo a você que a minha satisfação enquanto legislador, essa lei, que é a Lei 074/2019, que espero dar sanção agora no exercício de 2020 e que posteriormente também seja regulamentada para a sua efetivação, é o maior legado no nosso mandato, de inúmeras outras leis boas que contribuímos para a nossa população. E eu digo que essa é uma lei das mais importantes que eu pude apresentar e aprová-la em plenário. Por quê? Porque, primeiro, ela é uma lei de alcance social e, eu diria, com a finalidade de uma inclusão social. Hoje, pessoas de 50 anos acima, há um preconceito que vamos quebrar esse paradigma de dar oportunidade a essas pessoas. Muitos que têm vida ativa e outros que têm uma vida inativa terão a oportunidade de trabalhar. Aquele que tem uma vida ativa, ele fica impedido pela idade. No próprio poder público, as empresas terceirizadas, elas muitas vezes já dizem dentro nos seus contratos, não na formalidade, mas na informalidade, olha, não encaminhem currículos que não sejam até 40 anos. Amigo, o país mais rico do mundo, que tem uma digamos, tem uma economia de uma propulsão pujante como é os Estados Unidos da América, o que é que ocorre? Lá, a terceira idade, já acima de 65 anos, é muito ativa no mercado de trabalho. E no Brasil, você com 35, 40 anos já tem dificuldade de uma colocação no mercado de trabalho. E acima de 50 anos você está totalmente excludente do mercado de trabalho. E essa lei vem determinar, exatamente, associada a uma outra lei nossa, que é o selo social, que é uma grande lei que o mercado empresarial do Natal não enxergou, nem usou. Aí outras capitais do Brasil, que já me pediram, inclusive, informação para mandar cópia dessa lei, e vai outras capitais, inclusive aqui do Nordeste, vão implementar através do Poder Legislativo, de colegas que me pediram, inclusive até através do mandato de um deputado estadual no estado vizinho aqui da Paraíba, do nosso partido, que vai apresentar lá, e que, inclusive, a Federação do Comércio dela, lá já estão extremamente simpáticos. Aqui na nossa cidade ninguém deu essa atenção de vida. Por que o senhor acha que isso aconteceu? Eu acho que é a falta, eu diria, de sensibilidade dos dirigentes, a falta de visão empreendedora. Por isso que o comércio de Natal ele é muito limitado. Mas o senhor buscou conversar junto a... Eu me dirigi ao CDL, eu me dirigi ao Comércio, apresentei o projeto, entreguei cópias do projeto. Houve uma ampla divulgação, foi primeiro, eu diria, foi capa de primeira página, inclusive até em jornais impressos da época, como na época quando tinha o Jornal de Hoje, que é o selo social, que diz o quê? O que é a lei? É uma lei que determina que instituições filantrópicas se cadastram na Prefeitura através da Secretaria de Ação Social e Trabalho, e as empresas que queiram usar o selo social, ela destina ela mesmo de 0,1% a não ter nenhum limite, ela que vai escolher o limite de dar uma contribuição social real em valores a essas instituições, através da lei, do selo social. Então isso é uma forma objetiva e real, e ela vai poder receber o selo que a Prefeitura vai disponibilizar para colocar em seus produtos, seja uma empresa da área comercial, da área de serviço, mas ela vai ter
o selo social, que quem for adquirir um serviço ou um produto já sabe que essa empresa ela tem responsabilidade social, ela contribui com o social. Eu vejo até de uma forma simpática, mas que é uma forma de burlar muitas vezes a lei. A gente chega em alguns supermercados de grande rede, você pode destinar aqui alguns centavos do troco que a gente destina para uma entidade. Não deixa de ser uma coisa benéfica, mas é um engodo, não é o supermercado que está mandando, é o consumidor que está dando o seu troco para ir, através do supermercado como mediador, para uma instituição filantrópica. Então, o supermercado está dando nada. O supermercado está usando um marketing, certo? Para, eu diria até um marketing de má fé, esse supermercado. Está recolhendo, né? Porque se fosse de seriedade, de compartilhamento e de responsabilidade social, esse supermercado iria exatamente fazer o quê, Túlio? Iria colocar para uma lei social que ele iria tirar da arrecadação dele, do faturamento dele, uma contribuição para uma entidade filantrópica. Vereador, o nosso tempo já está aqui bem avançado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seguro de passageiros de ônibus. Nós bem apresentamos a Lei 073, que é uma lei que ela vem a dar um grande benefício à população de Natal. É que o passageiro de ônibus, a partir desta lei, quando ela for sancionada, terá seguro contra acidente, seguro de vida, porque no Uber, quando votamos, colocamos que hoje o passageiro de Uber, ele anda segurado dentro do Uber. Se tiver um acidente ou qualquer fatalidade, a lei obriga que o Uber ele tem que ter, até para ter a licença, o seguro para passageiro. E os ônibus de Natal não. Esse segmento é tão ganancioso que só pensa em lucro, lucro, lucro. Tem um serviço de péssima qualidade, tem uns ônibus de péssima qualidade, com anuência da Secretaria de Transportes da STTU, lamentavelmente, e que eu coloco essa questão agora para que o prefeito de Natal, que eu vejo que é uma pessoa que tem uma visão mais aberta, até politicamente com sensibilidade administrativa, para que essa lei ele obrigue sim aos empresários de ônibus que eles têm um poderio tão grande, mas que nós vamos quebrar exatamente dentro do bom sentido e dentro da legalidade, para permitir que o cidadão, da mesma forma que o Uber, o passageiro está segurado, que anda no transporte coletivo também tem direito ao seguro. Que eles paguem esse seguro e não transfira, que na lei já vedamos, para a tarifa, porque todo benefício da população, a gratuidade não existe. A gratuidade está no cálculo tarifário e se transfere nesse valor que quem paga é o usuário. Isso é um absurdo, era para ter o subsídio do empresário. Ele tirar a gratuidade da sua própria lucratividade, dentro da sua margem, dentro do percentual. Mas não, quem paga é a população. Então, nós estamos trabalhando com serenidade, com equilíbrio, buscando o que é bom para a população. E uma boa lei é exatamente fazer com que a população ande segura. Se tiver um acidente, saber que você está segurado. Se um outro transporte, que também é público, que é o Uber, que oferece esse serviço, por que os ônibus não podem oferecer? Tem uma lucratividade 10 vezes maior do que um Uber. Então, é isso que nós queremos, é o bem do interesse comum para a nossa população natalense. Dentro dessa temática aí do transporte público, no ano de 2019, sobretudo no primeiro semestre, a pauta da Câmara Municipal de Natal foi inteiramente, bem dizer, dedicada à regulamentação do transporte por aplicativo. E o senhor teve uma atuação nessa discussão e votação, na discussão e votação dessa matéria. Eu fui até relator na Comissão de Defesa do Consumidor desse projeto, que é da autoria da vereadora Nina, um projeto extremamente importante. Natal, que foi uma das cidades protagonistas, saiu na frente de inúmeras cidades. Eu estava agora, recentemente, em Salvador e praticamente quase 8 meses após Natal ter sancionado, é que Salvador ainda estava em discussão. Inicialmente houve um descontentamento ali por parte dos taxistas. Como é que foi para conciliar esses interesses antagônicos? Bem, aquilo que você disse a palavra é antagônico. A questão da política para o táxi é uma seção pública. O Uber é um aplicativo privado regulamentado pelo poder público. São duas coisas completamente distintas. Eu mesmo coloquei na minha relatoria e discutia isso. São duas situações distintas. O táxi é uma seção. O aplicativo, ele tem um serviço privado com regulamentação pública. Ainda dentro da temática do transporte, em março, na discussão da lei das licitações dos transportes públicos, o senhor apresentou uma emenda que garante 30% para o transporte alternativo.
Os profissionais desse transporte, inclusive, alegam uma certa perseguição por parte da STTU, a Secretaria de Mobilidade, ao trabalho que eles desenvolvem na cidade. Veja bem, eles não alegam a pura verdade. Eu, inclusive, estive acompanhando desde os sindicatos dos alternativos e ficou evidente, claro, que é uma perseguição. A exemplo que eu vejo é tanta perseguição que a proteção que tem aos ônibus é uma coisa que tem que ser questionada. Se há uma lei que permitiu que os táxis pudessem usar faixa exclusiva de ônibus, foi derrubada. Derrubada não na Câmara, que a Câmara aprovou. Tribunal de Justiça. Foi derrubada exatamente em outros poderes, em outras esferas com a ADIM. Depois se colocou que os ônibus de turismo também pudessem usar essa faixa, foi derrubada. Nós vamos reapresentar essa lei e vamos novamente questioná-la, por que não dá o direito da igualdade, porque a faixa exclusiva, se é um veículo também condutor e que ele não está apenas fazendo um itinerário, ele tem direito a esse uso, como o táxi também, ele não vai estar usando a faixa porque é um serviço público também. O outro ponto que eu quero dizer, quando eu coloquei até um teto de 30%, gera competitividade de mercado. Ter direito que os ônibus tenham 70% de ônibus e até 30%, porque hoje é em torno de 19%, chega nem a 20%, o quantitativo que tem do uso do transporte alternativo. Então, eu coloquei para dar uma garantia no projeto de lei, porque na hora que não tem por lei, depende de um edital. Edital, ele não é lei, não dá essa garantia. Se a prefeitura quiser colocar, que diz vai colocar, que eu acredito que deverá colocar um número que eles estão fazendo um estudo que permita ter essa competitividade, mas não dá a garantia. E outro ponto, na hora que nós estamos destinando uma lei, dá essa segurança jurídica ao segmento, gerando competitividade. E isso está na nossa Constituição Federal, essa permissão de competitividade. Fato esse que a exclusão, para mim, caracterizou uma preferência, inclusive da STTU, aos ônibus, contrariamente aos alternativos. No início de 2019, o governo federal anunciou o contingenciamento de recursos da educação, da educação federal. E para debater esse tema, o senhor realizou uma audiência pública na Câmara Municipal, bastante participativa. Como é que ficou essa discussão e esse posicionamento do senhor junto às instituições, aos universitários, aqueles estudantes também dos IFRNs? Foi muito pertinente a sua pergunta, porque primeiramente eu quero colocar que o nosso mandato, mudamos o formato de audiência pública, até porque estamos completando agora, entrando no 12º ano aqui no Poder Legislativo. Então entendemos que a audiência pública, a gente leva o secretário, o gestor, o ordenador de despesa, o responsável pela pasta, à comunidade, ao segmento, ao setor, onde está tendo problema, para que em loco você possa discutir e tentar resolver os problemas. A audiência pública é legítimo e ela traz vários instrumentos, inclusive democráticos, para uma discussão. Mas o que eu noto é que é uma dificuldade depois, você aparece na mídia, tem uma grande oportunidade de uma expansão pelo problema que está sendo debatido, mas o desmembramento delas, a minha experiência, é ínfima. E na hora que você vai em loco, você consegue um resultado muito melhor e muito mais objetivo e pragmático. No entanto, eu fiz esta audiência pública porque inúmeras instituições, IF, Universidade Federal, a UERN, todas estavam preocupadas e nós trouxemos aqui para discussão na Câmara. Pois não, mas não são instituições federais ou estaduais, mas os alunos moram e residem no município, elas estão instaladas no município. E a informação que tinha que esse contingenciamento poderia implicar no não funcionamento no segundo semestre de 2019, como pagamento de água, de energia, telefonia, e isso iria impedir o funcionamento Só em Natal, acho que são 4 campos do IFRN. Exato. O Natal Central, tem Zona Norte, tem Cidade Alta, e Ribeira Rocas, temos são o 4. campus universitário, que também... Campus universitário com a Federal, quantidade de estudantes, professores, técnicos. A UERN também instalada. A UERN instalada na Zona Norte da cidade. Então, o problema do contingenciamento era implicar num não funcionamento operacional ao segundo semestre dessas instituições. Então, tivemos um debate muito qualitativo e o nosso mandato teve uma representatividade de poder ser mediador e trazer esse tema de despertar para que não fosse prejudicado o andamento dessas instituições sem forma ideológica nem partidária, e sim de uma forma, eu diria, objetiva,
do mérito e do objeto da discussão da audiência pública. Era tentar entender de uma forma transparente o contingenciamento, até que ponto iria implicar na dificuldade do funcionamento dessas instituições federais de educação. Ok, vereador Ranieri Barbosa, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Ainda tínhamos aqui outros assuntos na nossa pauta, como a realização de sessões solenes que o gabinete do senhor, o mandato do senhor realizou, a marcha dos vereadores em Brasília, participação em audiências públicas na Câmara, como a audiência para discutir o Fundeb, enfim, bastante atuação parlamentar aí, mas infelizmente o tempo chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer o senhor pela participação, por essa prestação de contas aqui do mandato do senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade, com a palavra. Eu acho extremamente importante, durante todo o exercício do ano, estar aqui semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, prestando conta das nossas atividades parlamentares. E agora, com a palavra especial, para poder fazer uma síntese, um resumo do que contribuímos com o nosso mandato para a população natalense. Então, fico muito grato em estar aqui prestando contas das nossas atividades parlamentares. Agradeço a todos. Esta edição do programa, com a palavra especial de final de ano, com o parlamentar Ranieri Barbosa, fica por aqui. Outras informações sobre o Legislativo Natalense e a cidade, você confere ao longo de nossa programação.